Nós vamos falar um pouquinho sobre o deserto, que é falado ali no livro do Apocalipse. Então você vê que no livro do Apocalipse ele fala que existe a mulher que é levada, perseguida pelo dragão. Ela é levada ao deserto, onde Deus preparou lugar para que a sustente durante 3 anos e meio, 1260 dias, ou tempo e metade de um tempo. E aí quando você olha para essa expressão, que a igreja está no deserto, durante 3 anos e meio, você olha que o ministério das 2 testemunhas dura também 3 anos e meio. Mas as 2 testemunhas, quando você olha lá no livro do Apocalipse, você vê que as 2 testemunhas estão sendo mortas. As 2 testemunhas estão sendo mortas e a mulher foi levada ao deserto, onde Deus preparou lugar para que a sustente durante 1260 dias. Mas quando você olha deserto, você pega a literalidade da palavra, um deserto, um lugar deserto, onde Deus havia preparado para que a sustente durante 1260 dias. E quando você olha para sustentar, você olha para alimentar. Mas quando você olha para alimento, você tende a pensar logo na comida. Mas se você parar para pensar, você vai ver que Jesus ele falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então talvez ele esteja falando aí do alimento espiritual, mas também talvez esteja falando do alimento literal. Então essas dúvidas que a gente tem que tirar. E esse deserto, se ele é literal ou ele é espiritual? Porque se ele for espiritual, então as 2 testemunhas do deserto que elas estão sendo levadas, ele não fica no deserto, ele fica nas cidades, ele fica num lugar onde está o império da besta. Né? Mas aí quando você olha, ele diz, ele a leva ao deserto, lugar onde ele preparou para que ela fique longe dos olhos da vista da serpente. E quando você olha essa palavra longe dos olhos da vista da serpente, você pode ver que isso também pode ser algo literal, mas também pode ser algo espiritual. O que é estar longe dos olhos da vista da serpente? De repente você pode estar longe dos olhos, né? Fora do domínio da vista da serpente, que é o diabo. E você está num deserto espiritual, fora da vista da serpente espiritual também. Então tem esses 2 pontos para a gente observar. Depois você olha ali para as 2 testemunhas e para a igreja. A igreja é levada ao deserto. Deserto espiritual ou literal? E aí você olha para as 2 testemunhas que estão sendo mortas. Você olha, não, mas as 2 testemunhas são judeus. Será que são só judeus as 2 testemunhas? Quando você estuda sobre o livro do Apocalipse, você aprende que as 2 testemunhas, elas são a casa de Judá e a casa de Israel. Então, se você conhece esse assunto, a casa de Judá e a casa de Israel, você aprende que as 2 testemunhas, elas não são apenas judeus, mas que esse ministério, ele pertence à igreja. Então, a igreja, ela é detentora dessas 12 tribos. A igreja, ela é Israel espiritual, não o Israel literal. Então, ele está falando de coisas espirituais. Então, essa palavra sustentar durante 1260 dias, ela talvez seja uma palavra que diz em Osés, né? Levarei o meu povo ao deserto e lhe falarei ao coração. Então, quando ele fala isso, vai ver que ele está falando de coisas espirituais, o alimento, a palavra de Deus, longe da vista da serpente, fora do domínio do diabo. Então, esse é um panorama que a gente tem que procurar entender. Eu não estou afirmando, nem estou dizendo que não é assim, mas a gente tem que procurar entender. Então, medita nessas coisas que eu estou te falando. Eu vou tentar trazer vídeos sobre essa informação e aí a gente vai tirando as dúvidas sobre essas coisas. Então, era essa palavra que eu queria te deixar. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.